Bom dia, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula online e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre vencendo as adversidades. Eu gostaria de convidá-los para orarmos juntos, para nós darmos início à nossa aula de hoje. Fechamos nossos olhos e falamos com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos em Tua presença, que o Senhor venha nos capacitar através do estudo da Tua Palavra, que o Espírito Santo venha tratar conosco no individual. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua bênção, pedimos que o Senhor venha nos proteger, cuidar, guardar, abençoar a nossa família e que nos dê uma semana rica em bênçãos e vitórias. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vencendo as adversidades. Eu vou lembrar com vocês, que lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, diz que tudo posso naquele que me fortalece. É um versículo bem conhecido, é um versículo bem comum, Todos têm conhecimento desse versículo e eu vou repetir mais uma vez, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. E quando se diz tudo, é tudo mesmo. Nada fica fora da palavra tudo. A palavra tudo, ela engloba tudo, como ela mesma diz. Então, tudo, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Inclusive, vencer os obstáculos, as lutas que vivenciamos no dia a dia, enfim, todos os problemas. Nós vivemos num mundo cheio de desigualdades, de diferenças, e a verdade é que nós estamos em contato com isso, convivendo com isso diariamente. Não é uma vez na semana, não é apenas no final de semana, não é uma vez ao mês, não é uma vez a cada 3 meses, uma vez ao ano, não. Nós convivemos com isso diariamente. E como nós podemos enfrentar os problemas e as lutas que surgem diariamente? Como podemos aprender a vencer os obstáculos que no dia a dia surgem na nossa vida? Não é só o adulto que tem dificuldade, não é só o adulto que passa por problema, o jovem também, o adolescente também, e isso faz parte. Não existe nenhum meio a não ser pelo ensinamento da palavra de Deus. Nós vamos aprender, através do ensinamento da palavra de Deus, a vencermos os obstáculos, a vencermos os problemas, a vencermos as lutas que surgem no nosso dia a dia. Nós precisamos começar a ver Deus como o Deus que defende, o Deus que protege, o Deus que é a provisão. Independente do status de vida, do problema que nós estamos enfrentando, eu quero dizer que mesmo que as coisas não se encaixam, mesmo que as adversidades sejam enormes, mesmo que o médico tenha dito que o diagnóstico não é favorável, ou mesmo que um advogado tenha dito que é causa perdida, eu garanto, Deus muda as situações. Quando se faz a coisa de modo certo, Deus muda totalmente a história. E não há batalha invencível para o nosso Deus. Em qualquer tipo de batalha que nós possamos estar enfrentando, especialmente quando dizem assim, não há saída. Então, o que é que nós devemos fazer? E nós vamos ver um exemplo na palavra de Deus que é muito claro. E nós vamos ler lá em 2 Crônicas, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 2 Crônicas,
no capítulo 20, a partir do versículo 1. Então vamos lá, segundo Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1. A oração de Josafá, já começou por aí. A oração de Josafá. Josafá, ele foi um rei muito compromissado com Deus. Ele, no seu reinado, ali diante de todos os acontecimentos, ele foi um rei que fez um grande combate à idolatria. Então, de fato, ele era um rei compromissado com Deus. E nós sabemos que quando nós temos compromisso com Deus, Ele também tem compromisso conosco. Amém? Então, olha lá no versículo 1, segundo Crônicas, no capítulo 20, no versículo 1. Vamos ler juntos? Diz o seguinte, ó. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá. Olha lá, no 2. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. O inimigo, ele sabe que a forma que ele tem de assustar todo mundo é vir com os problemas na cabeça das pessoas. Fazer com que as pessoas pensam que realmente não tem solução. Então imagine o momento, né? E quando Josafá soube que os inimigos estariam ali para guerrear contra ele. E quando vieram avisar Josafá, né? E o que é que ele fez? Então, olha lá o que diz no versículo 3. Olha só, vamos ler juntos? Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Primeiro, o que aconteceu com Josafá? Né? Como nós, né? Ele teve medo. Quem não tem medo? E a atitude que ele tomou. Qual foi a primeira atitude que ele tomou? Ele se pôs a buscar o Senhor. Volta-te primeiro para Deus antes de tomar qualquer atitude. Não faça nada antes de voltar-te para Deus. Nada antes de buscar o Senhor nosso Deus. O que havia acontecido antes desses acontecimentos com Josafá? Então, anteriormente, depois, se vocês quiserem entender melhor a história lá do início, você lê o capítulo 19, né, completo. E você vai ver que houve um grande avivamento para o povo de Israel. E houve um grande despertamento espiritual. Deus começou a derramar bênção e prosperidade sobre o povo. Então, houve uma alegria que foi enchendo o coração de todos. E qual é a lição que a gente tira dessa parte, né? Que a gente tira disso? Qual é o princípio que nós tiramos disso? Que foi uma vitória muito grande, o avivamento, que depois de uma vitória sempre há lutas. Mas nós temos que lembrar que depois da luta sempre há vitória. Bênção e batalhas, elas andam juntas. Então Josafá, ele teve medo. E a primeira atitude de Josafá foi buscar o Senhor. Josafá, ele teve medo e isso é normal. Quantas vezes nós não temos medo? A nossa carne, ela é fraca. Não há nenhum gigante de ferro nesse mundo, né?
Ai, não há, ai, eu sou valente, ai, eu encaro, eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou corajoso. Mas quando você se depara diante de um problema, diante de uma situação em que você não vê saída, ou que você ouve de um profissional, que você não é o profissional na área, mas você ouve do profissional, não tem jeito, não tem o que fazer. Não é assim, desse jeito não dá certo, não tem solução. A primeira coisa que nos vem é o medo. Seja qualquer pessoa que for, é o medo. Mas a primeira atitude que Josafá teve ao sentir o medo foi buscar ao Senhor. Nós não podemos deixar que o medo nos desmotive, nos desestabilize, que nos desencoraje, que nos faça desistir. Então, meus amados, nós não podemos desistir. Nós temos que vencer a nós mesmos em primeiro lugar. O primeiro passo a vencer somos nós mesmos. E nós não temos que pensar na derrota. Não olhar para o medo pessoal para que não cause a derrota. Não vamos correr, nós não vamos fugir das adversidades, das desvantagens. Não vamos deixar que nenhuma situação, aos olhos de muito e aos nossos olhos, nos desmotive por ser impossível de se ter a solução. O nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Então, as lutas, as dificuldades não são para desistirmos, muito pelo contrário, são para que possamos permanecermos mais firmes, mais confiantes, mais próximos do Senhor nosso Deus. E Josafá, o que ele fez? Ele buscou ao Senhor e ele falou com Deus sobre a situação. E quando nós falamos com Deus, ele ouve. Ele responde a nosso favor. Vamos conferir lá o que diz os versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Deixa a Bíblia aberta aí nesse capítulo que nós vamos ler mais alguns versículos, tá? Então, olha lá o que diz no versículo 5 e 6. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Deus é maior que os nossos problemas. As adversidades são grandes. Lembra-te do que Deus fez no passado. E Ele não fez só no passado. Ele faz hoje. Hoje, no dia de hoje, Ele também faz aquilo que Ele fez no passado. Se Deus fez no passado, Ele pode fazer agora. Ele faz hoje, comigo e com você. Sim, isso mesmo. Exatamente como Ele fez no passado. Como Ele agiu no passado, Ele também age hoje em nossas vidas, nos dando a vitória. Vamos conferir lá no versículo 9, então, o que diz lá no 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Tu nos ouvirás e livrarás. O inimigo, ele luta com quem entra na casa do Senhor, porque uma vez que estamos lá dentro, acabou. Ele não pode mais pegar, nem derrotar, nem fazer nada. Não importa qual seja a situação,
Não importa qual é a sua, a minha incapacidade, os nossos temores, o Senhor é conosco, né? Não precisa falar mais nada. O Senhor é conosco. E nós provamos disso todos os dias, que o Senhor é conosco. Então vamos conferir o que diz lá no versículo 12. Olha lá, versículo 12. O nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Não era poucos que vinham contra Josafá, era multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Josafá não sabia o que fazer e ele entregou ao Senhor. Ele entregou nas mãos do Senhor. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E se em Deus está a força e o poder, e se colocarmos os nossos olhos nele, o que nós podemos esperar? A vitória. Nós precisamos confiar em Deus, porque quando uma situação está irresistível, quando uma situação está dominando, quando a situação está acima das circunstâncias, nós podemos olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus, o qual nos torna vencedores. E tudo que Deus quer é que não desistas, é que não se canse, é que não desanime. Se não colocarmos o nosso foco em Jesus, se não olharmos firmemente para Ele, nós vamos assustar, nós teremos medo e nós não venceremos. Mas os nossos olhos precisam estar postos no Senhor. Olha lá no versículo 15. Vamos ler juntos para ver o que diz? No versículo 15. Jaziel disse: escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Josué buscou primeiro a Deus, ele manteve o foco nele, ele falou com ele, e Deus diz primeiro: não temais. Deus diz: não temas. Deus sabe que o temor acovarda as pessoas. Então não temas, não te assustes por causa de um exame médico, por causa do que diz o advogado. Deus diz: a peleja não é tua, a batalha não é tua, a guerra não é tua. Como Deus poderia deixar um fiel ser derrotado? Como Deus poderia nos deixar envergonhados? Como pode? Não. Tudo pode ser contra nós. Pode ser que nada seja favorável. Mas se nós estamos do lado de Deus, tudo muda, tudo se transforma com o poder e o agir de Deus. A luta pertence ao Senhor. Não assuma o que é de Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos dele e ele assumiu a responsabilidade de tudo que nos diz respeito, de tudo. É Deus que nos dá suporte. Quando confiamos em Deus, a batalha é dele. E olha lá o que diz no versículo 17. Olha lá, vamos ler juntos. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. O Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem.
Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Começa agora a confiar em Deus, não desista. Você verá o salvamento, o livramento que o Senhor te dará. Não temas, Deus jamais desapontou alguém. Ele não desaponta ninguém. Não temas, porque a batalha é do Senhor. Deus nunca perdeu uma batalha. Então, determinemos que a vitória está assegurada e veremos Deus agir. Deus não quer que fujamos das situações difíceis. Não é a vontade de Deus que sejamos derrotados. Ele quer que confiemos com convicção que Ele é suficiente em qualquer situação para vencermos. Sejamos confiantes e o milagre vai acontecer. Disso nós podemos ter certeza. Tudo nas mãos do nosso Deus. Olha lá o versículo 20. Vamos ver o que diz lá. No versículo 20. Deus salva o seu povo, olha só. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Creem em Deus. Crendo, nós estaremos seguros. Deus não é homem para prometer e não cumprir. Ele promete, ele cumpre. Olha lá o versículo 21. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem uma estratégia. Deus tem sempre uma pessoa preparada para nos ajudar, para falar. Deus sempre tem uma pessoa no lugar-chave. Na hora exata, no momento certo, o Senhor sabe qual é o momento de agir. Deus tem sempre uma saída onde não há saída. Deus tem sempre a solução. Olha lá os versículos 22 e 23. Vamos lá? 22 e 23. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Eles destruíram uns aos outros. E quando os homens de Judá chegaram para guerrear, cadê a multidão que ia guerrear contra Judá? Quando Judá chegou para guerrear, não tinha mais exército inimigo, apenas mortos, nenhum sobrevivente. Eles apenas confiaram, eles cantaram louvores e o Senhor agiu em favor do seu povo. O Senhor armou a estratégia na hora certa, no momento certo, a vitória veio, a vitória chegou. E Deus está agindo a nosso favor. Deus está no controle e nada poderá nos separar do amor de Deus. Deus nos defende, Deus cuida de nós. E se a batalha é grande, começa agora a confiar. Começa agora a louvar antes da vitória chegar. E diga, né? Senhor, eu te louvo. E Deus
colocará emboscadas, como ele fez com os exércitos inimigos de Josafá. Ele trará a solução. Creia, o Senhor trará a solução, seja qualquer que seja a sua dificuldade, a sua luta, o seu problema. Olha lá os versículos 24 e 25. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. Deus sempre defenderá os seus servos, sempre, nunca nos abandonará. Fala com Deus, lembra do que Josafá fez, diz como está se sentindo, louva ao Senhor pela vitória, já determinando a vitória, porque a batalha é dele, não pode ser de outra forma. A batalha não é nossa, a batalha é de Deus, porque não há outro jeito de vencermos se não confiarmos. Tudo que o inimigo quer é que você, que nós não acreditemos na vitória. É que você, que nós possamos desanimar, desistir. Mas a batalha pertence ao Senhor. Mesmo que ainda os olhos não estejam vendo, mas Deus já viu o final da batalha. A vitória é nossa. Deus vai confundir os inimigos como ele fez com os exércitos que queriam derrotar Judá. Quando Deus age, ninguém impede. Deus sabe como agir. Ele confundirá os teus inimigos. Ele confundirá os exames. Ele vai abrir uma porta onde não há porta. Ele vai abrir uma oportunidade onde não havia oportunidade. Podem vir quantos exércitos vierem, quantos problemas forem, quantas dificuldades. Não importa, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? É isso. Vamos focar, vamos olhar para o Senhor, pois a batalha é dele. Nós vamos orar juntos agora para que o Senhor nos conceda a vitória. E vamos pedir, vamos determinar, vamos declarar que a vitória é nossa, porque a batalha ela é do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar em favor da nossa vitória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos juntos e declaramos que a batalha sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, sobre as lutas que temos enfrentado, a batalha é do Senhor. E com certeza a vitória é nossa, pois o Senhor não perde jamais uma batalha. Então nós determinamos, nós declaramos a nossa vitória em nome de Jesus. Porque a nossa vitória é a vitória do Senhor. E se nós confessarmos e recebermos que a batalha já está ganha e que tudo é para a honra e glória do Senhor e o engrandecimento da glória de Deus, em nome de Jesus, sempre seremos vitoriosos. E tudo é para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E que o Espírito Santo venha falar em cada coração. Esse era o recado, era a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ficado gravado no seu coração, na sua mente, que a batalha, a dificuldade, o problema vem, mas que a nossa vitória ela está garantida, porque o Senhor é quem vai lutar por nós. Se nós fizermos como
como é o correto, como Josafá fez. Primeiro, colocar os olhos, postos, fixos, o nosso foco no Senhor e determinarmos que Ele é quem vai vencer por nós. Aí sim, a nossa vitória estará garantida. Amém? Que tenhamos mais uma semana abençoada e vitoriosa em nome de Jesus. Eu amo vocês, um beijo no coração de cada um e fiquem com Deus. Amém? Amo vocês, que Deus os abençoe.